Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, retornando depois de muito tempo. Gente, a parte de hoje está muito frio. Tem sido muito difícil gravar os vídeos, não só pela falta de tempo, mas porque eu não tenho conseguido ver os jogos. Desde o jogo contra o Brusque que eu não consigo sentar, assistir com calma, com atenção. Então faz muito tempo que eu não tenho conseguido tempo para cuidar do canal. Eu sinto muito de verdade, porque eu gosto do canal, eu gosto de falar sobre o Santos, mas a vida não tem deixado. Inclusive hoje estou aqui fazendo o pré-jogo, que é o que eu consigo fazer, mas à noite novamente eu não vou ver o jogo por todos esses horários espetaculares que a CBF colocou o Santos e que tem muitos jogos na terça e na segunda de noite, que é quando eu estou trabalhando este ano. Então, complicado. Já sei que eu não vou ver o jogo de hoje contra a Chapecoense, mas vamos pelo menos fazer um pré-jogo aqui para manter o canal vivo, para o YouTube não apagar a gente. Mentira, o YouTube não faria isso, eu acho. E para poder conversar então um pouco sobre essa situação do Santos atual, esse Santos que veio aí sofrendo com resultados ruins, 4 derrotas, mas que está aí 2 jogos sem perder, não está como nós gostaríamos na Série B, mas que teve algumas mudanças e que já se refletem nessa partida contra a Chapecoense. Então, falemos de Santos e Chapecoense na Vila Belmiro pela famigerada Série B. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente aí, mesmo que não tenha muitos vídeos, se inscreve, não custa nada. E de vez em quando vai ter aqui algum vídeo para falar de Santos, que, como eu disse, entra em campo contra a Chapecoense hoje às 19 horas. Vai estar frio, eu imagino, porque tá muito frio, mas vai estar frio tipo pra Santos, assim. Certamente os jogadores da Chapecoense não vão sofrer. Chapecó faz mais frio do que Santos, certamente. Aqui em Guarapuava, que eu acreditei, tava 7 graus, agora deve estar um pouquinho mais, mas enfim, frio. Vai ser uma delícia para dar aula hoje. Mas teremos aí, então, às 19 horas do horário de Brasília, o Santos entrando em campo contra o time do Índio Condá. E um Santos que deverá ter mudanças na sua escalação. Santos que anunciou aí o Paulo Brax como o seu novo executivo de futebol, CEO. É difícil assim falar. Bom, executivo com certeza ele será, mas o CEO, né, que é essa sigla que vem dos Estados Unidos para Chief Executive Office, se eu não me engano. Então, esse executivo-chefe, digamos assim, para assumir o futebol. Desse Santos que vem confuso aí, vem com muitos. Não digo problemas exatamente, mas muitos questionamentos sobre a maneira como está sendo escalado, como está jogando, com relação ao trabalho do Fábio Carille e do Alexandre Galo. Contratações que não tiveram resultados, o time que não vem desempenhando em campo diante de equipes da Série B. E aí, trazendo esse novo executivo, a ideia é que o Santos organize enquanto departamento de futebol, e aí envolvendo tanto a parte dentro de campo como fora. Resta saber como será este Santos, mas já temos mudanças. Por exemplo, o GE que dá como provável escalação Gabriel Brazão, que é o goleiro, não tem muito como. Aderlan, talvez assumindo a titularidade no lugar do JP Sherman, e a dupla de zaga com Gil e Jair. Então, talvez o Jair, uma forte promessa da base, entrando no lugar do Joaquim, com o Rodrigo Ferreira na esquerda. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, que é o meio mesmo, mas Patati voltando ao time depois de nem ter sido relacionado nos últimos jogos. E é isso que chama atenção. Furt e Otero devem completar o time titular mesmo, mas
O Pedrinho se tornou uma dúvida, né? Não vem jogando tão bem. Talvez o Otero entre no lugar do Pedrinho, mas eles todos jogam mais pela direita, então não sei se o Otero vai para a esquerda. Acho que talvez seja interessante. Mas a questão do Patati eu acho que é bastante emblemática ou expositiva sobre essa situação. O Patati que teve a questão de ter postado aí para os seus close friends sobre a insatisfação de viajar de ônibus, e isso se tornou aí um assunto talvez um pouco maior do que devesse ser, mas acabou sendo afastado. Ele que é da base, então era um jogador que acaba se tornando um ativo do clube. E o time não performando com a ausência dele, acho que a situação se tornou aí um pouco controversa nesse sentido. Chega o Paulo Brax, imagino que não por coincidência o Patati volta, talvez como titular já. E aí é interessante também a questão do Jair, já que antes do Paulo Brax, o Jair às vezes nem vinha sendo relacionado, mas estava claramente atrás do Alex na fila de possibilidades para a zaga do Santos, apesar de parecer um jogador melhor, mais talentoso. Mas o Jair então voltando e talvez até sendo titular. Então, muito interessante essas mudanças que me parecem já um reflexo do efeito Paulo Brax. Para a Gazeta Esportiva, a escalação principal é muito parecida, mas eles destacam a possibilidade do JP Sherman ser titular, do Jair como reserva, e do Souza talvez aparecer como titular no lugar do Rodrigo Ferreira, que assume aí no lugar do Escobar, que está suspenso. E aí, na Gazeta Esportiva, eles colocam o Pedrinho como mais provável na titularidade e o Patati no lugar. O Patati como possível titular, talvez substituído pelo Otero. Eu acredito muito em Otero e Patati. Tanto a Gazeta Esportiva como o Globo Esporte estão dando a possibilidade do Patati titular. Eu acho que será nessa linha. Lembrando que o Santos está em sexto neste momento, foi ultrapassado pelo Sport, tem o mesmo número de jogos, então a situação pode, em caso de vitória, em, em caso de vitória entrará no G4 porque passará tanto o Operário quanto Vila Nova. Passou a América também, porque o Santos chega a 22 pontos, mas é que o América ainda não jogou, mas enfim, teria uma vitória a mais que Operário e América, com os meus 22, e um ponto a mais que Vila Nova. Então, forçosamente, o Santos entra no G4, mesmo que o Sport tire o jogo de diferença, que o Sport está com um jogo a menos que o resto da tabela. Mas com 13 jogos, o Santos voltaria ao G4 em caso de vitória. Já em caso de derrota, o Santos poderia ser ultrapassado por Goiás, caso o Goiás vença o América, porque o Goiás tem 18, pelo Mirassol, que enfrenta o Novo Horizontino, ou pelo Novo Horizontino, então possivelmente um dos dois vença, e aí passaria o Santos. Caso de empate, nenhum dos dois passa o Santos, mas os dois empatam em número de pontos. E pelo... E só, porque o Botafogo tem o jogo ainda atrasado, mas não vai ser essa rodada. Mas o Santos aí com possibilidade... o Ceará já jogou? O Ceará já jogou. Então o Santos aí com possibilidade de perder até 3 posições, mas o Botafogo não conta muito. Ou também ganhar 4 posições. Então, é uma Série B que está muito próxima, a pontuação dos times está muito próxima. E é importante, é fundamental que o Santos pontue, principalmente jogando em casa. O Santos que ainda não perdeu pontos na Vila Belmiro, se eu não estou enganado, né? Teve as 4 derrotas, mas nenhuma foi na Vila. Teve uma comando de campo do Santos, mas foi em Londrina. Empate agora com o Mirassol também não foi na Vila, contra o Amazonas também não foi. Então o Santos segue 100% na Vila Belmiro e hoje tem que fazer valer novamente este mando de campo. Claro que eu acho que o Santos tem investimento bastante para vencer qualquer time da Série B em qualquer estádio, mas enfim, não é o que nós estamos vendo.
O adversário, só falando um pouco então da Chapecoense, ela vem num momento conturbado, tá em 16º, beirando aí a zona do rebaixamento, mas a Série B que faz uma segunda divisão bastante difícil, principalmente nesses últimos resultados. Ela começou muito bem, venceu os primeiros 2 jogos contra Ituano e Guarani, mas aí entrou numa sequência bastante ruim. Nos 7 jogos seguintes, não venceu nenhum. Empatou bastante, teve 5 empates e 2 derrotas, perdeu para Ceará e CRB. Empatou com América, Botafogo, Ponte Preta, Vila Nova e Avaí. Depois de 7 jogos conseguiu vencer o Amazonas em casa, em Amazonas, coisa que a gente não conseguiu fazer. Mas depois disso já 2 derrotas seguidas novamente. Perdeu para o Operário de 1-0 em Chapecó. Perdeu para o Paysandu de 2-1 em Chapecó também de virada, se não estou enganado. Então, um time que vem numa fase bastante difícil. Vai ser interessante ver esse time que tem lá o famigerado Matheus Gavicchioli, que sempre jogando pela América, jogando pela, não sei, Mirassol, acho que ele jogou, enfim. É um time, um goleiro que costuma ir bem contra o Santos. Espero que hoje seja um dia que ele falhe aí. Ficaria bastante satisfeito se isso acontecesse. A arbitragem, teremos o Jefferson Ferreira de Moraes. Pelo que eu pesquisei aqui, ele não chegou a apitar jogo do Santos. Ele tem uma questão interessante que ele foi chamado a depor como testemunha em uma partida investigada por suspeita de mando de campo, que foram aquelas investigações dos esquemas de apostas. E então ele foi chamado a depor porque ele foi o árbitro principal de Tombense Londrina na Série B de 2022, se não estou enganado, ou 23, enfim. Mas vitória do Londrina, ele era o árbitro principal, então foi chamado para depor. Ele também era o quarto árbitro do famigerado jogo do rebaixamento, mas daí não é como se afetasse muito a arbitragem. Espero que ele seja um árbitro que dê mais sorte nesse sentido. Já no VAR teremos Emerson de Almeida Ferreira, que foi o VAR de Santos e Atlético Paranaense, o jogo que caiu o Paulo Turra. Que acabou sendo um jogo bom no sentido de que o Santos não perdeu, mas o Paulo Turra já vinha muito mal e a tendência era cair mesmo. Ele foi o VAR dessa partida e marcou, então, ele que chamou o árbitro, que eu acho que era o Wilton Pereira Sampaio, chamou o árbitro para ver um toque de mão, que de fato teve, do Thiago Heleno. Pênalti pro Santos, que foi o gol de empate. O Santos que estava jogando muito mal, não à toa foi rebaixado, mas que conseguiu aí esse empate e posterior queda do Paulo Turra. Então, tomara que o Emerson novamente desempenhe bem no VAR. E foi pênalti mesmo. Só para dar aquelas... Eu normalmente faço isso, não, né? Aquelas curiosidades sobre o time adversário, quando vem aqui pro nosso mando, para Vila Belmiro. Eu não sei se tem muito o que falar sobre a Chapecoense que as pessoas já não saibam. É um time que teve muito destaque em Santa Catarina. E, que é até difícil não falar, mas teve a questão da tragédia do voo para a final da Copa Sul-Americana de 2016. Não, foi 17, 16, né? Então, um momento muito triste, acho que para todo mundo que acompanha o futebol, para todo mundo que enfim, que é ser humano, eu acho. Ninguém quer ver isso acontecer. Foi um momento de muita comoção. E é interessante que a Chapecoense, assim, é bom que a Chapecoense continue disputando, né, pelo menos a Série B, né, ela, que estava muito bem na Série A na época da tragédia. Ela teve uma ascensão bastante rápida. É um time que é diferente do Cuiabá, por exemplo, que foi criado recentemente e já se tornou com muito investimento, assim, um time de Série A. A Chapecoense existe desde 73, mas só recentemente, assim, que ela conseguiu esses acessos.
Então, subiu muito rápido da D para C, da C para B. Inclusive, ela só jogou a Série B sem subir recentemente, agora nesses últimos anos, de 22 e 23, porque ela quando chegou na Série B a primeira vez já subiu, e quando caiu, subiu de volta muito rápido. Então, ela pelo menos conseguiu se reerguer, mas é difícil não falar da questão do acidente. Eu não sei, eu lembro exatamente como que foi o dia do acidente. Eu ia viajar, era uma viagem longa, era uma viagem que eu fazia de Curitiba para Ponta Porã, e quando eu vi a notícia, assim, eu ia sair cedo, dava umas 12 horas de viagem, mais ou menos, de carro, eu ia sair cedo. Eu fiquei muito abalado quando eu vi a notícia, e eu nem consegui viajar nesse dia, eu viajei no dia seguinte, porque tinha alguns jogadores lá que eu tinha, assim, uma proximidade afetiva maior, talvez, né? O Caio Júnior, que a gente que é de Curitiba, assim, mas quem acompanha o Paraná Clube tem muito afeto, sim, muita ligação. Eu lembro dele jogando pelo Paraná Clube, lembro dele como treinador do Paraná Clube, da, da última grande campanha do Paraná, inclusive. 2006 ele era o treinador, quando o Paraná conseguiu o título e a classificação para a Libertadores. E, e alguns outros jogadores também. Tinha o Neto, acho que tinha passado pelo Santos também, mas eu lembro muito do Kleber Santana, que jogou com muito destaque, foi campeão paulista de 2006 e 2007 pelo Santos, e que eu conheci pessoalmente quando ele jogava no Avaí, e eu tinha saído da FUNAI e tinha ido morar em Florianópolis, estava trabalhando como garçom, e ele foi no lugar onde eu trabalhava, assim, como cliente. E eu pude conversar com ele, muito simpático, assim, atencioso. E eu até pude comentar, assim, que eu lembrava muito dele, principalmente batendo pênalti, assim, que ele era o batedor principal do Santos daquele time. E ele falou, assim, com muito carinho, assim. Inclusive que eu lembrava muito dele na campanha de 2006, né? Em 2007 tinha o Zé Roberto, então ele não teve tanto destaque, mas ele falou, não, mas fui campeão de 2006 e 2007. Então foi um acidente, acho que marcou muito, assim, quem acompanha futebol e quem tinha alguma ligação. Então eu acho que a Chapecoense é um exemplo de time daqueles que é abraçado pela cidade também. E, bom, claro que eu torço para que o Santos ganhe, mas é difícil, assim, alguém não simpatizar com a Chapecoense depois de tudo o que aconteceu. Inclusive, teve muita coisa da Chapecoense, assim, feita em Curitiba, no Couto, até porque é um estádio que é verde também, mas é um estádio grande, o Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. Então, acho que a Chapecoense, uma questão de proximidade com o Paraná, assim, se tornou, assim, muito querida pelos paranaenses também. Eu cheguei para Chapecó, não fui no estádio, mas a capital do Grande Oeste, como diz a placa, quando você chega em Chapecó. Mas, enfim, torço para que a Chape vá bem sempre, mesmo contra o Santos. Mas é um time que acaba despertando muita simpatia. Espero que o Santos consiga a vitória hoje, espero que demonstre aí mais trabalho. Tem me preocupado essa falta de reação ou de ação do Carille quando o Santos tem, sei lá, uma semana de tempo livre para treinar, porque não tem demonstrado evolução. Que hoje consiga evoluir de alguma forma, mostrar mais futebol do que tem mostrado nos últimos jogos, e talvez aí o, o evento diferente, o fato novo da entrada do Paulo Brax provoque no Carille algum tipo de mudança, porque, como dizem, né, é difícil, é impossível você conseguir resultados novos fazendo as mesmas coisas, e o Carille estava sempre fazendo as mesmas coisas e conseguindo os mesmos resultados, que era um futebol ruim. Talvez até às vezes ganhando, mas não é todo dia que um goleiro joga a bola contra o próprio gol. Vamos ver se o Santos consegue aí melhorar e superar a Chapecoense hoje, vencer e entrar no G4 de volta e de lá não mais sair até o final do campeonato.
Então, lembrando, hoje, segunda-feira, dia 1º de julho, 19 horas, horário de Brasília, Santos e Chapecoense, 7 horas da noite, na Vila Belmiro, transmissão do Premiere, então, boa sorte aí, se quiser se arriscar em outros conteúdos, outros sites, enfim, não julgo ninguém. Se for encarar um bar, eu não sei se em Santos vai estar tão frio, mas aqui em Guarapuava certamente estará muito frio. Mas que o Santos consiga fazer um bom jogo, que o time do Carille melhore, que é o que precisa. Certo, pessoal? Esse foi o nosso pré-jogo para Santos e Chapecoense. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, apesar dos poucos vídeos, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente. Deixe seu palpite também para Santos e Chapecoense. Obrigado a todos, pra cima deles. Abraço!